Maravilha, meus irmãos, seja bem-vindo ao quarto trimestre deste ano de 2024, das nossas lições bíblicas da CPAD. Nós queremos aqui engrandecer ao Senhor e também louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, irmãos, irmãs, professores e alunos, não é? Da Escola Bíblica Dominical, que tem acompanhado as pré-aulas que nós aqui, juntamente com o pastor Adovilso, temos nos proposto, semanalmente a compartilhar com vocês. Como sempre, estamos aqui nos estúdios do CETAGB para mais uma pré-aula e acompanhados do pastor Adovilso, que já está com a oportunidade para a saudação inicial. A paz do Senhor, meus queridos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Que privilégio, hein, pastor? O último trimestre de 2024, e já a lição do número 1. Com certeza será uma bênção, né? Não tenha dúvida. Juntos aí, 13 aulas para a glória de Deus. Olha só, as promessas de Deus é o tema geral desta lição do quarto trimestre, com o subtema Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. O assunto que nós estaremos abordando aqui nesse trimestre. Mas vamos aqui, irmãos, rapidamente, fazer aqui uma apresentação dos temas, porque todas as lições estão vinculadas com as promessas de Deus. A primeira lição, obviamente, é que vai introduzir a lição do trimestre de uma forma generalizada, mas as seguintes vocês verão que são lições que vão tratar a respeito de promessas específicas, não é? Então, vamos lá, para que os irmãos já possam estar aqui se familiarizando com essa temática das promessas, assunto para o nosso quarto trimestre. Vamos lá, pastor Adovilso, olha só, a lição de número 1, que é que nós vamos verificar e estudar ainda hoje, as promessas de Deus. Mas na sequência nós temos os assuntos específicos. Veja, a lição de número 2, exatamente. O tema é as promessas de Deus para Israel. Vamos lá para a lição de número 2. E a número 3 também, olha, as promessas de Deus para a igreja. E a de número 4, pastor? A promessa e também obediência. Porque não tem como você ser participante das promessas de Deus se você não vive uma vida de obediência. Deus não abençoa desobedientes. Isso, agora a lição de número 5, a promessa de salvação. E a 6, pastor Hércules? A promessa da cura divina. Essa que todos desejam em algum momento da sua vida serem participantes, ou para si, ou para um parente próximo, não familiar, ou ainda para um amigo. É a promessa de cura divina, a lição de número 6. Depois a de número 7. Isto, a promessa de um coração novo. Maravilha, restauração de vida, vida renovada, aleluia. Depois da lição de número 8, traz promessas de paz. Em tempos turbulentos, século 21, ano de 2024, muita coisa acontecendo no nosso país e a gente precisa viver esta promessa de paz. E aí, a lição de número 9. 9, promessas para pais e filhos, até para a família. As famílias, sendo alcançadas pelas promessas de Deus. A lição 10, o assunto é a promessa de proteção divina. Também algo muito necessário, nos dias atuais, haja vista as circunstâncias nas quais estamos inseridos. Mas não fica nisso. A lição de número 11. A lição número 11 é a promessa de provisão. Nós servimos a um Deus que provê todas as coisas. Sustenta, Ele que nos toma pela sua mão e nos conduz por caminhos aplanados, concedendo aquilo de que temos necessidade. Depois nós temos a lição de número 12, a promessa de vida abundante. E a 13, as promessas de Deus são infalíveis. São os assuntos que serão explanados ao longo de 13 pré-aulas. Muito bem, para vivermos, as promessas de Deus, nós precisamos crer. Nós vamos estudar já a respeito disso nesta lição primeira, que o assunto é exatamente esse, as promessas de Deus, é a lição de número 1. O textuário dessa lição encontra-se em Jeremias, capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Foi exatamente o que Deus disse para o profeta Jeremias, que nesse tempo ainda era uma criança, mas já chamado por Deus para ser profeta do Altíssimo. E Deus confirma com ele
que de fato Deus vela, no sentido, nós vamos estudar isso na lição, mas no sentido de que está ali observando detalhes para que cumpra conforme está em sua palavra, não é, as suas promessas. Nenhuma delas cairá por terra, nenhuma delas falhará. Já a verdade prática desta lição traz o seguinte texto: Deus faz as suas promessas para que experimentemos, veja lá, um relacionamento mais próximo com Ele. É uma das finalidades pelas quais o nosso Deus tem feito promessas para nós, para nossa casa, para nossa família, para o nosso país. Enfim, Deus tem feito promessas e nós vamos abordar esses temas conforme já apresentamos aqui inicialmente para os irmãos. Agora nós vamos para a leitura bíblica em classe. Você pode tomar a sua lição ou você pode acompanhar aí com o pastor Adovilson, lembrando que se você ainda não tem, a sua lição da Escola Bíblica Dominical você pode adquirir através das lojas da CPAD ou através do site cpad.com.br. Você adquire, eles vão mandar através dos correios para o seu endereço e com isso você terá a oportunidade, o privilégio de ter a sua lição, poder fazer ali na própria lição as suas anotações e guardá-la carinhosamente, não é? Para que você possa, ao longo da sua jornada, da sua carreira, tendo necessidade de relembrar algum tema, ter um material em mãos é bastante importante. E o custo, vamos dizer, irmãos, é praticamente simbólico, porque se você for comprar revista no site da CPAD, vai sair por menos de R$30, já com despesa de envio, com tudo. Não é para 3 meses de estudo. Se você está em uma igreja que conseguiu comprar com um valor promocional, a revista vai ficar aí por 10, 12, no máximo R$15. Também, vamos colocar uma verdade aqui, é uma pichincha, não é? Adquira a sua lição. E se você já tem, tome ela. Isaías capítulo 55, versículos de 6 a 13, não tendo a lição, acompanhe pela Bíblia, mas acompanhe a leitura, agora a leitura bíblica em classe aqui com o nosso pastor Adovilson de Andrade. Muito bem, Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá a faia. Em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. Maravilha, leitura bíblica em classe então. Apenas confirmando aqui Isaías 55, versículos de 6 a 13. Esta lição, assim como a grande parte das lições da nossa editora, tem 3 tópicos que são aqueles principais. No primeiro desta lição, que fala a respeito do convite de Deus, nós vamos definir a promessa divina como um convite especial da parte de Deus ao seu povo para desfrutar de uma grande bênção. Já o tópico 2, que fala a respeito das promessas e os seus fundamentos, nós vamos apresentar exatamente os fundamentos das promessas divinas e a infalibilidade de Deus no tocante ao cumprimento das suas promessas. E depois, quando nós formos aqui estudar o tópico de número 3, que fala a respeito dos tipos e propósitos das promessas de Deus, nós vamos exatamente elencar, relacionar os tipos e propósitos destas promessas de Deus que são feitas, não é, ao longo da Bíblia. Então veja aí a abrangência que nós vamos ter para esta lição de número 1. Desde já, seja bem-vindo ao 4º trimestre das lições bíblicas da Escola Dominical. E aproveitando aqui, meus irmãos, como estamos falando de promessas, não é? Veja aí a sugestão da CPAD para o devocional. E no 107,
377 e o 459, que são 3 hinos da nossa harpa cristã, o hinário oficial da Assembleia de Deus, que fala a respeito das promessas de Deus e do estarmos firmados, né, fundamentados nas promessas de Jesus. Eu não vou me pôr a cantar aqui porque não é meu negócio, mas fica firme nas promessas de Jesus, amém? Não é meu negócio cantar, então a gente vai deixar isso quieto. Vamos lá então, olha só, todas as nossas pré-aulas o pastor Adovil sempre apresenta aqui, não é, um breve comentário, uma definição a respeito da palavra-chave da lição, que nesta primeira lição é promessas. Então vamos lá ouvir aqui a respeito desta definição da palavra-chave, promessas. Muito bem, uma definição geral. Promessa é uma declaração que se anuncia a outrem, uma ação futura ou intenção de dar, cumprir, fazer ou dizer algo. Promessa. Mas temos uma outra aqui definição. Promessa de Deus é um ato amoroso por meio do qual o Senhor estabelece um compromisso fiel e santo com os seus servos. E já de início eu trouxe aqui, Josué 21:45, de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. O nosso Deus não falha, né? Firmes são as suas promessas e elas já se cumpriram e estão se cumprindo e ainda vão se cumprir, porque há muita coisa que ainda não aconteceu, porque estamos aguardando, né, o tempo próprio para tal. Vamos então introduzindo aqui esta primeira lição do quarto trimestre deste ano de 2024. As promessas divinas, elas têm como objetivo atender primeiramente os desígnios de Deus, a vontade de Deus, os planos, os projetos, aquilo que Deus pretende, não é, para a humanidade. As promessas têm esse primeiro objetivo. Agora, para que elas possam se concretizar, se tornar uma realidade em nossas vidas, no nosso dia a dia, nas circunstâncias nas quais estamos aqui envolvidos, elas dependem primeiramente da nossa fé, e esta deve ser uma fé plena, uma fé bem arraigada, não é? Por isso eu mencionei aqui, ainda que não cantei, né, o hinário, né, da nossa harpa cristã, fica firme nas promessas de Jesus, fé plena no Senhor e também, obviamente, na sua palavra, porque é por meio da sua palavra, e quando digo a sua palavra eu me refiro à Bíblia Sagrada, porque esta é a palavra do Senhor que é imutável, ela não muda e, conforme já lemos aqui no texto áureo da lição, Deus vela para cumprir a sua palavra. Por isso, nós vamos verificar ao longo deste quarto trimestre, porque já apresentamos aqui os assuntos que vamos estar abordando neste trimestre, nós vamos estudar especificamente a respeito das promessas de Deus e os desdobramentos que as suas promessas têm sobre a nossa vida, sobre a minha e sobre a sua vida, porque estamos aqui por fé, crendo nas promessas do Senhor. E aqui nós estamos na maior expectativa, na atualidade, esperando a volta de Jesus para o arrebatamento da igreja. E veja só, especificamente nesta lição primeira, não é, nós vamos desenvolver o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos do que são promessas, os tipos e também os propósitos dessas promessas de Deus que estão relatadas na sua palavra. E o convite que nós deixamos aqui para você, meu amado irmão, irmã, é que você não perca nenhuma destas aulas. Veja como foi importante as lições do trimestre passado, tem sido, na verdade, nestes últimos anos, a gente tem observado isso, né, lições importantíssimas para as nossas vidas. Aprendemos na lição do terceiro trimestre, tanto com Ruth, como também com Esther, como é bom você confiar em Deus, porque Ele é que cuida de cada detalhe das nossas vidas. E aqui não é diferente quando nós estamos falando das promessas, porque o cumprimento das promessas de Deus vão corroborar com aquilo que é o plano de Deus para a nossa vida, e nós devemos ter a confiança que teve, não é, a jovem moabita Ruth, assim como também a rainha Esther. Vamos perseverar em servir a Deus, firmes na sua promessa. Vamos então, meu pastor, convite de Deus é o primeiro tópico aqui da nossa lição de hoje. Muito bem, o tópico 1 e o subponto 1. Um convite, uma promessa.
E quem aceita o convite, pastor, já tem uma Já promessa. está incluído nesta promessa. E lembrando que essa primeira aula é baseada em Isaías 55. Isaías é chamado o profeta messiânico, né? Tem mais de 125 promessas, ou melhor, profecias relacionadas a Jesus. Neste livro é chamado de o quinto evangelho, é chamado também de a Bíblia em miniatura. Então essa primeira aula baseada em Isaías 55, né? É um convite de Deus, Isaías 55, convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. E olha o que está escrito aí no versículo 11. Diz assim: olha, assim será a palavra que sair da minha boca, ou seja, a palavra que foi direcionada por Deus. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Eu penso comigo, pastor, diante desse texto, que Deus, ele envia sua palavra com propósitos definidos. Ele não faz nada sem um propósito. Por que aconteceu isso? Ninguém sabe. Não, existe um propósito quando a palavra de Deus ela é anunciada. E continuando a leitura da nossa lição, aqui o poder da palavra de Deus é destaque. Essa palavra sempre agirá com um propósito, quer para a redenção ou quer para a condenação. O fato é que atingirá o propósito que Deus deseja. Ela não pode retornar vazia, porque o soberano é zeloso para cumpri-la, ou seja, sempre haverá um resultado para aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus, e isto é fato. Continuando aí, e nessa veracidade da palavra, é que as promessas de Deus, elas estão firmadas. Agora veja bem, eu trouxe aqui as promessas de Deus, não está na lição, sempre se cumprem, Deus não mente. Na Bíblia Deus faz muitas promessas para todos os que o amam. Podemos confiar nessas promessas porque Deus é fiel. E veja bem, esta lição eu trouxe aqui, Números 23 e 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Claro que não, o nosso Deus fala e ele vai cumprir, não é? Então, vamos ler aqui o finalzinho. Contudo, é preciso dar alguns passos para vivermos essas promessas que nós vamos ver agora ao longo desta lição. Muito bem, dois aspectos principais nós vamos verificar aqui. O primeiro deles é o subponto 2 aí, é preciso buscar ao Senhor. Se você, meu irmão, está querendo que as promessas de Deus sejam uma realidade na sua vida, porque elas estão proclamadas por Deus e estão na sua palavra. Agora, há pessoas que, apesar das promessas estarem na palavra de Deus e serem para mim e para você, muitas vezes vivem alheio a isso. Então, nós temos aqui na lição, é importante dizer aqui que esta lição do quarto trimestre foi uma lição escrita pelo pastor Elinaldo Renovato, pastor lá em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Recentemente, ele jubilou-se, não é? Entregando a presidência da igreja para a convenção, que já colocou um substituto ali, e ele está se dedicando a escrever, não é, para a nossa editora, a CPAD, já tem colaborado por décadas, não é, com este material, e aqui agora ele nos apresenta exatamente nesta lição esse primeiro aspecto. Precisamos buscar ao Senhor. Então você veja, Isaías capítulo 55, versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nesse texto aparece aqui, na verdade, um imperativo, buscai. Não é uma condicionante, não é? É uma ordem. Deus está dizendo que nós devemos buscar. Obviamente que Deus manda e obedece quem tem juízo. Muita gente perdeu o juízo, porque Deus está dizendo buscai, 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 e o pessoal está levando a vida meio embolado, meio fora do propósito de Deus, e com isso estão se complicando. Mas nós temos aqui esta ordem, buscai. Somos instados, ou seja, Deus insiste, não é, através da sua palavra, a buscarmos ao Senhor por meio da oração e também de um relacionamento sincero. Então você vai, não, eu quero buscar ao Senhor. Tá bom, como eu vou fazer? A dica já está dada. Você vai buscar ao Senhor, primeiramente, através da sua oração. Falar com Deus, tão somente isso. Às vezes as pessoas ficam buscando palavras bonitas, né, para oração,
e esquecem de abrir o seu coração de fato diante de Deus, pensando que Deus já de antemão já não conhece, não é? Aquilo que somos, aquilo que estamos pensando e tal. Deus conhece todas as coisas, nada passa despercebido a Ele. Então, se você está querendo de fato buscar ao Senhor, agradar ao Senhor, comece com uma oração sincera, não é? Com palavras que reflitam de fato aquilo que você tem dentro do seu coração. Com isso, certamente você vai alcançar a resposta do Senhor. No Novo Testamento, você pode observar que o nosso Senhor ensinou que aquele que pede, àquele que pede será dado. Aquele que busca, encontrará. E aquele que bate, a porta será aberta. Isso está em Mateus capítulo de número 7 e o versículo de número 7. Mas no versículo 8, Jesus mesmo dá um complemento. Veja o texto de Mateus 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Então ele está dizendo para pedir, buscar e bater. Isso também é tudo imperativo, não é condicional. Do tipo assim, ó, se você puder pedir, se você quiser pedir, ele está dizendo pedir, pede, e ele explica no verso 8, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Então ele diz, pede, busca e bata. Porque o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta se abre. Então, meus irmãos, o conselho aqui é este: busquemos a Deus enquanto podemos achá-lo, enquanto podemos fazer isso. E isso deve ser feito hoje. Não é aquela história igual aquela dieta, né? O camarada tá que não se aguenta. Aí é uma sexta-feira, um sábado, ele fala, não, segunda-feira eu começo a minha dieta. Não. Esse negócio de relacionamento com Deus é agora. Não é? Se você tem consciência que você deve, que precisa, porque eu já vou dizer que você precisa, com certeza, assim como eu, já busque a Deus ainda hoje, porque Ele tem feito promessas e as suas promessas se cumprirão. Agora, um outro aspecto que nós temos aqui é o que está abordado justamente nesse subtópico de número 3. É necessário buscar ao Senhor e por meio da oração, de uma vida sincera, mas também é preciso se arrepender. É lógico, e para que se cumpra a promessa de Deus, olha aí, ó, é o tópico 1 e o subponto 3, é preciso se arrepender. Diz a lição aí que na busca sincera a Deus devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, todo o nosso íntimo, né? Toda a nossa vida, espírito, alma, de todo o coração, pois Ele é poderoso em perdoar. Está aí em Isaías 55:7, que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele, e volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado, para que se cumpra a promessa de Deus nas nossas vidas. Quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece, os nossos pensamentos se alinham aos pensamentos do Senhor, que são maiores do que os nossos, seus caminhos mais altos do que os nossos caminhos. Lá em Isaías 55:8, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. E o versículo 9, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Ou seja, Ele sabe as nossas necessidades e o que vai ser bom para nós. Muitas vezes pedimos, pastor, mas Deus sabe que aquilo lá não vai ser bom. Vai ser para estragar. É melhor, né? Ele que faça a vontade dEle. Muitas vezes a promessa de Deus não se cumpre. Nós pedimos, mas por quê? Deus sabe que de repente, se Ele cumprir o nosso desejo, não vai ser bom para nós. Por isso que Ele fala aí, ó, os meus pensamentos são melhores do que os seus, tá bom? Então, assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimenta júbilo, alegria, né? E florescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão. Temos esse texto em Isaías 55:10, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra, ou seja, existe um objetivo para que isso aconteça, e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. E 11, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca.
ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Poder da palavra de Deus. E olha o versículo 12. Vocês sairão com júbilo, alegria, e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. E o 13, no lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno, que não será destruído. Veja bem, que está ali, é uma colocação, aquele que tem um encontro real com Deus, é o novo nascimento. Com certeza, nós tem que comentamos, experimentar uma mudança de vida, uma nova vida, um novo pensar, não é? Agora, continuando a lição, há gloriosas promessas de Deus para o povo que teve um encontro verdadeiro com Ele, por meio de Jesus, o nosso Senhor. As promessas de Deus cumprirão em nossas vidas por meio de Jesus. Devemos entender isto, aceitar o único que pode trazer salvação e mudança de vida, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, é preciso se arrepender, meus irmãos, porque assim, nós estamos com o texto de referência da lição em Isaías 55, mas se nós avançarmos para o capítulo 59 de Isaías, a Bíblia diz assim, ó: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir mais. Versículo 2, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, por que é necessário se arrepender? Exatamente para que esta barreira seja colocada por terra. Quando há pecado, ou seja, a falta de arrependimento, de perdão, de confissão, há um impedimento para que Deus ouça o tal. Então, é necessário que você confesse e deixe. No trimestre passado, de número 3 deste ano, 2024, nós aprendemos exatamente isso. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E é assim que nós devemos viver uma vida para o Senhor, livre de pecado, uma vez que o seu sangue precioso já foi derramado em nosso favor, para que possamos gozar desse benefício, de termos perdão dos nossos pecados. Agora, a sinopse, o fechamento aqui deste primeiro tópico da lição é exatamente este: as promessas de Deus estão firmadas na veracidade da sua santa palavra, que não muda, é fiel. E o nosso Deus, conforme vimos na palavra de Jeremias capítulo 1, o texto áureo da nossa lição, vela para cumprir a sua palavra. Agora nós vamos aqui para um rápido intervalo e já voltaremos. E ao retornarmos, vamos falar a respeito das promessas e os seus fundamentos. Não perca, nada nesta lição. Continue conosco e certamente juntos seremos abençoados. Já voltamos. Bem-vindos ao mundo do conhecimento e crescimento espiritual. Temos o prazer de oferecer uma ampla variedade de cursos destinados a fortalecer a sua fé, aprofundar o entendimento bíblico e equipar você para um ministério significativo. Nossos cursos são uma jornada de aprendizado e descoberta que transformará sua vida e capacitará você para servir com excelência. O Superbox Aplicação Ministerial são 7 cursos para aqueles que desejam se aprofundar no estudo das Escrituras e aprimorar suas habilidades de pregação e ministério. Este box é a chave para desbloquear seu potencial como líder espiritual. Nossa missão é fornecer um aprendizado enriquecedor, onde a palavra de Deus é a base de cada lição. Junte-se a nós nesta jornada de crescimento espiritual e transformação pessoal. Este é o momento de se capacitar, crescer e impactar o mundo ao seu redor. Muito bem, tópico 2 da lição de hoje, as promessas e os seus fundamentos.
Vamos lá, pastor Adovil, Vamos essa lá. promessa na Bíblia. Muito é bem. o assunto aqui já do subtópico primeiro. É o tópico 2 e o subponto 1, a promessa na Bíblia. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. Veja bem, eu marquei aqui esta lição, a Bíblia é um livro de promessas de Deus para a humanidade. Porém, o próprio Deus requer de cada um o comportamento necessário para receber essas promessas. Nós vamos estudar isso em outro tópico também interessante, tá bom? Agora, no Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada claramente, pode ser constatada pelo que o Senhor promete a Abraão, Isaac e Jacó. Lá em Gênesis 12, 1 a 3 diz assim, Gênesis 12, 1, então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Verso 2, farei de você um grande povo. Olha aqui a promessa de Deus a Abraão. E o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Verso 3, abençoarei, olha a promessa continuando. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. E temos mais promessas aí que está registrado na nossa lição. Gênesis 26 também temos aí, não é? Do 1 em diante até o versículo 5. Olha aí, 26, 1 diz assim, houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. E o verso 2, o Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Olha o verso 3, permaneça nesta terra mais um pouco, e eu, olha a promessa de Deus, e eu estarei com você e o abençoarei, porque você e seus descendentes, a vocês e seus descendentes darei todas essas terras. Olha a promessa, e confirmarei o juramento que fiz a teu pai Abraão, ou seja, as promessas de Deus não caem por terra. E o versículo 4, tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Promessa. E olha o versículo 5, porque Abraão me obedeceu. Olha aí a condição. Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Portanto, ele irá cumprir a promessa que fez a Abraão. Continuando a leitura aqui, irmãos, no Novo Testamento, é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na Nova Aliança. Nós temos aí também Lucas 4:16, não é? Veja bem que Lucas 4:16 foi profetizado lá em Isaías 61. Se nós retrocedermos, Lucas 4:16 está cumprindo Isaías 61, do versículo 1 a 3, que diz assim, Lucas 4:16, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era do seu costume, e levantou-se para ler. É interessante, aí temos outra referência, Atos 2, 29 a 31, Atos 2, 29. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. 30. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera, olha a promessa, sob juramento, que colocaria um de seus descendentes em seu trono. E o 31, prevendo isto, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Portanto, aí no Novo Testamento é dominante a mensagem que foi prometida no Antigo Testamento. Aliás, toda a promessa que Deus fez no Antigo Testamento, ele culmina no próprio Cristo, toda a história, toda a redenção. Agora veja bem, continuando a leitura da nossa lição, ainda no Novo Testamento, o Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas, como extensão da obra salvífica. Veja bem, promessas para o porvir, para o futuro, não é, de Cristo, que os fiéis que dormem no Senhor serão ressuscitados e os corpos dos que ficarem vivos serão transformados por ocasião do arrebatamento da igreja. Texto essa é a expectativa, né? Exatamente. É a promessa de Deus que nós temos para o dia de hoje. Não se cumpriu ainda, mas a nossa esperança
é que o cumprimento seja, aliás, é iminente, né? Com Conforme certeza, já estamos estudamos aguardando, aí. né? Estamos E aguardando. 1 Tessalonicenses 4,13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeça como os outros que não têm esperança. 14. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus, e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram, ou aqui morreram, não é? Que faleceram em Cristo. E o verso 15. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, e o que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. 16. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Pelo menos nesse texto, o soar da trombeta é para ressuscitar os mortos. E o versículo 17. Depois disto acontecido, olha aí, verso 17. Os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. E o 18, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Promessa do Senhor, e Ele vai cumprir. E nós estamos vendo aí, pastor, a situação do mundo nos dias de hoje. Está chegando o dia. Está chegando este momento. Portanto, podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Para encerrar e para corroborar, não temos a lição, mas eu trouxe aqui Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Muito bem, eu acho que essa frase ela resume boa parte, não é, daquilo que é a nossa primeira lição. Promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Aleluia. Isso é a promessa de Deus para as nossas vidas. Agora, o subponto 2 fala de que Deus é infalível. E entenda, amados irmãos, que apenas o nosso Senhor é infalível. Pessoas, homens, são falíveis, ou seja, estão sujeitos a errar, a falarem bobagem, coisa que não deve, a assumirem compromissos que não cumprirão e por aí segue. Então, no homem, o que existe é a falibilidade. Agora, no nosso Deus, ele é infalível. Então, quando você observa o texto aqui de Isaías capítulo 55, não é, que é o nosso texto base da lição, especialmente a partir do versículo 6 ao 13, você passa a entender que o Deus Todo-Poderoso não falha nas suas promessas. Esta afirmação, conforme disse, ela está bem fundamentada e aqui nos seus próprios atributos incomunicáveis. Atributos incomunicáveis são aqueles que apenas o nosso Deus tem. Quais são eles? Vamos aí. Nosso Deus é onipotente, tem todo o poder. Ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, ele nunca é pego de surpresa. Ele conhece, não é? O passado, conhece muito bem o presente e também o que virá. Ele conhece todas as coisas, então ele é onisciente. E por fim, ele é onipresente, ou seja, não há lugar onde o nosso Deus não esteja. Ele ocupa a totalidade do espaço, ele está em todos os lugares. Então, esses são os atributos incomunicáveis de Deus. E quando nós falamos a respeito de atributos incomunicáveis, nós, além de estarmos falando dos atributos de Deus, nós também, na contrapartida, estamos nos referindo de atributos que os homens não possuem. Que apenas Deus é que pode ter. Por quê? Um ser humano, uma pessoa, eu, tomando por exemplo, não tenho todo o poder na Terra. Nenhum poder. Nada. Há algumas seitas que dizem que você deve prensar Deus, né? Colocar Deus na parede, determinar para Deus como ele deve fazer. E existe uns crentes que são ignorantes que acham que podem ensinar para Deus como Deus deve fazer. Então o camarada se põe para orar, pastor Luiz, ele diz assim: Deus, eu estou passando por este problema,
não é? Como se Deus não soubesse qual é o problema. Aí ele diz assim para Deus, e o senhor pode fazer assim, assim, assim e assim. E Deus fica só assim. Aí quando o cabo acabou de orar, dizendo para Deus como é que Deus deve fazer, Deus pega e faz tudo do contrário. E resolve o problema e o cabo fica de boca aberta assim e fala, rapaz, não é que Deus é todo poderoso mesmo? A verdade, meus irmãos, é que nós não temos poder nenhum, a não ser pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E aí, meus irmãos, nós temos que nos colocar no nosso lugar. Fora eu determino. Tem essas coisas, Eu né? determino. O caba chega e tal. Olha, até para repreender um demônio, você tem que fazer em nome de Jesus, porque no seu próprio nome não vai acontecer. Não é? Nós temos exemplo em Atos dos Apóstolos, os meninos chegaram para repreender o demônio e falaram assim, ó, demônio, sai! Em nome de Paulo, ou em nome de Jesus a quem Paulo prega. Não, é em nome de Jesus. Aí o demônio corre, porque ele é que tem todo o poder, ele é onipotente, a gente não é nada. Daí, também, quando nós estamos falando disso, nós também não somos oniscientes, exatamente porque não conhecemos todas as coisas. Não é? Nós não sabemos o que vai acontecer da nossa vida nesse instante seguinte. Não é? Deus conhece. E também, meus irmãos, nós não podemos ocupar mais de um lugar diferente no mesmo tempo. Não há nós como estarmos em vários lugares ao mesmo tempo, assim como o nosso Deus. Então nós nos colocamos a orar aqui, agora, pedindo para que Deus visite uma pessoa que está enferma. E o Deus Todo-Poderoso que está aqui, também está lá. E por um toque sobrenatural, a pessoa recebe cura. Ela levanta, dando glória a Deus, porque alguém que está distante, às vezes nem próximo, porque às vezes se pensa também que para poder curar alguém tem que colocar a mão na pessoa, nada disso. Não é? O poder está na palavra que é proferida em nome do Senhor Jesus. Este que é onipotente, onisciente e onipresente, porque nós dependemos mesmo da sua graça e da sua misericórdia. Agora, o Deus Todo-Poderoso, ele tem as suas capacidades como constituintes da sua própria natureza. Por isso, nós já afirmamos aqui e reafirmamos agora. O nosso Deus, ele não falha, assim como também não muda. A sua palavra, ela é imutável, ele não pode mudar a sua palavra. Agora, a profecia de Isaías, aqui está no capítulo 43 e no versículo de número 13, ela também traz para nós esta mesma ideia, um reforço, não é? Para essa ideia, para esta verdade que nós temos na palavra de Deus. Veja só, Isaías 43 e o versículo de número 13, a Bíblia diz exatamente assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aqui Deus está usando o profeta Isaías para falar de um resgate que ele faria a Israel. E aí, meus irmãos, nós temos esta palavra com cumprimento parcial, não é, no resgate de Deus a Israel, mas esta palavra terá o seu cumprimento total exatamente quando vier no final da grande tribulação o Senhor rompendo os céus para o resgate final de Israel, para pôr fim, não é, o período tribulacional. Então você vê, Deus ele está dizendo, olha, quando eu opero, ninguém impede. Aí, meus irmãos, eu digo sempre assim, quando me recordo desse texto, Deus ele é como um rolo compressor. Não é? Um rolo compressor é aquele que está ali compactando, né, o solo e tal, para fazer asfalto, para alguma coisa assim. Mas enfim, é um rolo compressor, ele está fazendo a sua obra. E se você não entende a obra que está sendo feita pelo rolo compressor, é melhor você ficar de lado, porque se você ficar na frente, você vai se machucar. Não é? Deus é desta mesma forma. Quando ele está operando, ninguém impede. Então, Deus está agindo, você não está entendendo o que Deus está fazendo, o agir de Deus, fique de lado, não é? Fique na dispensação da graça, peça ao Senhor sabedoria, entendimento, discernimento, compreensão das coisas, porque Ele nos concede esta bênção. Ele, enquanto está agindo, ninguém
pode impedir, Aleluia. se opor a ele, ou tentar, né? Porque às vezes tem uns crentes que acham que pode, mas não há meios. Vamos lá, avançando, pastor, o subponto 3, Deus zela pela sua palavra. Tópico 2, o subponto 3. Como vimos em Isaías 55, a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. Já falamos sobre isso. Desde que alguém esteja pregando a palavra de Deus na íntegra, Deus está trabalhando nas vidas. Com certeza. Isso é fato, isso é uma realidade. Aqui está embasada a fidelidade de Deus, por isso ele garante o cumprimento das suas promessas, conforme estão expostas em sua, olha aqui, em sua palavra. Essas promessas que estão inclusas aqui são infalíveis e vai se cumprir. Agora, há uma declaração solene do profeta Jeremias, né? O profeta chorão, o profeta que profetizou antes da Babilônia, antes que o povo fosse levado para o cativeiro, não é? Profeta Jeremias a respeito de como Deus cumpre a sua palavra. E diz o texto, ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que és que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias 1, 11 e 12. É interessante, pastor, eu trouxe aqui, olha, no hebraico original, velo, pode ser traduzido como insônia, ou seja, o nosso Deus não dorme, ele está sempre atento ao que ele colocou em nós, e ele vai cumprir a sua palavra em nós. Nós simplesmente não devemos ter as suas promessas por tardia, mas saber que ele está alerta, tá certo? Ele está alerta, ele não dormita, não cochila, ele está atento ao que ele prometeu através da sua palavra e com certeza cumprirá todas as coisas, tá certo? E encerramos agora, pastor, Jeremias 1, 11 e 12, que nós já lemos aqui, e encerramos também esse tópico 2. Muito bem, no encerramento nós temos que a promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus prometer algo a outrem ou a si mesmo. Encerramos aqui o tópico 2 e já vamos retornar falando sobre os tipos e propósitos das promessas de Deus, e você com certeza não pode perder. Então aproveita agora aí, se você ainda não está inscrito no nosso canal, você se inscreva, curta a nossa página no Facebook, EBD Apucarana, não esqueça de ativar as notificações aí no canal para que você esteja notificado dos próximos trabalhos que estaremos divulgando ali. Já voltamos, venham conosco. Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor Hércules Carvalho Denob, diretor do CETADB, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, e eu venho aqui trazer para ti uma informação. Os irmãos entram em contato conosco e perguntam, pastor, como eu faço para iniciar a minha formação teológica através do CETADB? Isso é muito fácil, eu quero dizer que você precisa rapidamente iniciar o seu curso teológico através do CETADB, porque com isso você vai enriquecer o seu conhecimento. Você vai potencializar o seu aprendizado bíblico e teológico através dos 17 módulos que compõem a grade curricular do nosso curso. Isso quer dizer que, ao concluir os 17 livros que você estará estudando através do CETADB, você receberá um certificado reconhecido pela CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, com 1.020 horas aula de carga horária. Olha que bênção! Aquilo que você vai adquirir através do estudo sistemático dos módulos que nós oferecemos e também da assistência às videoaulas que são disponibilizadas para a sua formação teológica e educacional. Vem conosco aprender a palavra de Deus.
Tipos e propósito das promessas de Deus é o assunto do tópico 3º da lição, e nós já vamos aqui para as promessas. Vamos verificar primeiro as promessas incondicionais e depois as condicionais. Pastor Adovilson, aproveitando aí o nosso tempo para apresentar as promessas, primeiramente incondicionais. Incondicionais é o tópico 3 e o subponto 1. Agora temos tipos aí de promessas, certo? Vamos lá adiantando nosso slide. As promessas incondicionais são as que independem, né, de circunstâncias, de tempo ou de atitudes do destinatário. Eu vou melhorar isto. Eu trouxe aqui, não temos na lição, as promessas incondicionais não dependem de conduta humana e nem de desejo dos mesmos. Deus cumprirá num tempo determinado a promessa. Esse tipo de promessa está inteiramente ligado à vontade de Deus, vontade do Senhor, mas que refletirá intensamente na humanidade. Promessas incondicionais, ou seja, ele prometeu e vai cumprir. Temos exemplo na lição. A promessa do nascimento de Jesus proveniente de uma virgem, que foi profetizada em Isaías 9,6. Independente de vontade humana, se cumpriu. É uma promessa incondicional. O local do nascimento de Jesus em Belém da Judéia, que foi profetizado em Miqueias capítulo 5, verso 2, se cumpriu, independente da vontade humana. Que Jesus seria chamado Emanuel, ou seja, esta palavra significa Deus conosco, Isaías 7,14, se cumpriu. É uma promessa incondicional que não depende da vontade humana ou da postura de homem. Há também as promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas que com absoluta certeza aguardamos o seu cumprimento, tais como a promessa da ressurreição dos salvos em Cristo e a transformação dos vivos no arrebatamento da igreja, o texto que já lemos aqui, de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. E muitas outras profecias que haverão de se cumprir e são absolutamente incondicionais, pois Deus é fiel. Eu aprendo aqui, as pessoas creiam ou não creiam, o arrebatamento vai acontecer, porque não depende da vontade humana, é promessa de Deus incondicional, ou seja, ele prometeu através da sua palavra e irá se cumprir. Não há aquilo que algum que homem impeça, possa fazer não, que vai impedir. que altere isso. Então aproveita, meu pastor, e já fala então agora sobre as promessas condicionais. Essas têm condicionantes. Essa tem condicionantes. Precisa ser feito alguma coisa para que elas se cumpram. Justamente. Vamos lá. Tópico 3, o subponto 2, promessas condicionais. Diferentemente das promessas incondicionais, as condicionais, veja bem, as condicionais dependem de circunstâncias, do tempo e da atitude humana para se cumprir ou não. E eu escrevi aqui esta lição. As promessas condicionais são aquelas que, para o seu cumprimento, estão inteiramente ligadas a atitudes humanas. Isso significa que, para se cumprir essa promessa, é necessário que o homem se enquadre na ordenança de Deus ou na vontade de Deus. Então vamos ver isso agora. Ao longo da Bíblia encontramos muitas promessas condicionais. Temos ali a promessa de saúde plena ao povo judeu. Isaías 15, 26 diz assim: e dizendo-lhes, olha aí o que diz o texto, se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Veja bem o condicional, dependendo da obediência, haverá cura. Agora veja bem, uma outra colocação que temos na lição, que é o mesmo texto, a veracidade das ordenanças divinas. E temos também várias promessas condicionadas também à obediência do povo. Lá em Deuteronômio 28:1, muito conhecido. Se vocês obedecerem, nós, lógico, direcionado ao povo de Israel, mas nós podemos também aplicar nas nossas vidas hoje. Se vocês obedecerem, fielmente ao Senhor seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que lhes dou, o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Veja bem que é uma promessa condicional, dependendo da atitude humana, de nossa atitude. E temos também aí a promessa de receber o perdão de Deus.
condicionadas a perdoar o próximo que nos ofendeu. Olha aí Mateus 6,14. Pois se, condicional, se vocês se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial lhe perdoará. Ou seja, se eu não perdoar, um condicional, eu não serei perdoado. E o versículo 15 de Mateus 6, né? Mas se não perdoares, né? Se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, se existe alguma ofensa, algum problema entre irmãos, e eu me ajoelho, Senhor, perdoa as minhas ofensas. Mas se eu não perdoei, não serei perdoado. E temos outra colocação também, promessas de permanecer no amor de Deus e se guardar os mandamentos de Cristo. Promessas de permanecer no amor de Deus, se guardar os mandamentos de Cristo. Lá em João 14, 23, respondeu Jesus, se, condicional, é uma promessa que existe uma condição. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. E também João 15, 10, se, condicional, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneça. Eu trouxe aqui, pastor, um resumo, em suma, promessas condicionais, né? Promessas de bênçãos podem não ser cumpridas para pessoa ou nações desobedientes, que depende de uma condição. Promessas incondicionais. O dom, por exemplo, pastor, toda a humanidade tem um espírito e uma alma, que são imortais, quer crente, não crente. Eu escrevi aqui, o dom da imortalidade é uma promessa incondicional de Deus, porque todos têm um espírito e uma alma que são eternos. Mas o dom da vida eterna, aí é outra coisa, é condicional. Aquele que aceita Jesus e anda conforme a sua palavra, se esforça para andar no caminho do Senhor, este sim tem a vida eterna. Muito bem, só para a gente completar o pensamento, tem um exemplo que os irmãos certamente vão se lembrar, que é o de Nínive. Deus mandou Jonas ir a Nínive e pregar contra a cidade porque o pecado estava demais. Né? Jonas, capítulo 1, o versículo 2 diz assim, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela porque a sua malícia subiu até mim. Aí tem os desdobramentos da tentativa de Jonas escapar, mas não é o caso aqui. Ele chegou em Nínive e aí diz o texto assim em Jonas 3 e 4. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Verso 5, e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Aí nós temos a finalização disso no versículo 10 de Jonas capítulo 3. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Ou seja, vou destruir. Se não mudar, se não se arrepender, eu vou destruir. Condicional. Aí o povo se arrependeu. O que Deus fez? Se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não fez. Aí nós temos um exemplo que pode ser tomado como paralelo, é o caso lá das cidades de Sodoma e Gomorra, que também o pecado estava demais da conta e Deus falou, eu vou destruir. E aquele momento houve aquela intercessão, mas e se tiver justos, e se tiver 50, se tiver 40, se tiver 3, se tiver 5, tá? Deus, por causa de amor aos 5 eu não vou destruir. Mas acabou que, como o povo não mudou, Deus tirou o justo Ló que estava ali, não é? Com a sua casa e destruiu a cidade por fim. Porque na condição que ele havia colocado para aquele povo, o povo não deu resposta positiva. E, meu irmão, quem não responde positivamente ao chamado de Deus, eventualmente sofre. Né? Eventualmente sofre porque Deus tem caminhos bons para os seus, para aqueles que lhe atendem. E quando você quer andar pelos seus próprios caminhos, então você está assumindo a responsabilidade, pague o preço. O propósito das promessas de Deus é o subponto 3 aqui
do tópico 3º, e nós vamos verificar aqui, meus irmãos, é apenas uma constatação. Ao longo da Bíblia, a gente percebe diferentes propósitos de Deus no tocante ao cumprimento das suas promessas. Me permita só um adendo. Ao longo da Bíblia percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir as suas promessas. Ao longo da Bíblia. Pastor, a Bíblia começa e termina com promessas. Entendeu? Veja bem, no início, uma das primeiras promessas de Deus na Bíblia é a promessa de que a semente de Adão e Eva venceria o pecado e Satanás e salvaria o mundo. Esta promessa está em Gênesis 3,15. A primeira promessa que nós vemos está lá em Gênesis 3,15. A última promessa na Bíblia, Apocalipse 22:20. Certamente venho sem demora. A promessa da segunda vinda de Jesus se constitui a finalização de todo o plano de redenção. A Bíblia é um livro de promessas. Começa com promessa e encerra com promessa. E aquele que promete, cumpre. Pois é, olha, dentro desses diferentes propósitos, nós temos, em primeiro lugar, Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. E você vê isso exatamente já a partir da criação, Gênesis capítulo 1, versículos 27 a 30, e também Gênesis 2, versículos 16 e 17. Deus estabelece ali uma aliança de relação com o ser humano. Obviamente que isso depois foi quebrado com o pecado, a multiplicação, a intensificação do pecado, mas você observa isso. E o segundo aspecto que a gente percebe é exatamente o fato de Deus reconsiderar o destino da humanidade. Porque Deus estabeleceu o propósito com o homem, de fato, uma aliança ali com o homem, mas em função do pecado a coisa veio se deteriorando até que ele mandou o dilúvio, que foi, na verdade, uma segunda oportunidade que Deus deu a Noé e os seus descendentes imediatos. Isso você lê em Gênesis capítulo 9, versículos de 11 a 17. Então, primeiro Deus estabeleceu a aliança, depois essa aliança quebrada, Deus deu, em segundo lugar, uma nova oportunidade, ou seja, fez promessas, e ali diz que nunca mais destruiria o mundo, não é? Com o dilúvio, com águas. Então veja como as coisas vão acontecendo. Ainda um outro propósito que a gente percebe é o fato de mostrar a eleição de um povo. Deus escolheu, por meio de Abraão, um povo que seria a sua propriedade peculiar, particular. Em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, o pastor Adovilson já leu aqui esse texto. Ele elegeu a nação de Israel através de Abraão, lhe fez promessa, essas promessas foram confirmadas depois para Isaac, foi confirmadas depois para Jacó, posteriormente também ela foi novamente dita a Moisés. Nós temos isso também no livro de Josué. Enfim, Deus prometeu que daria para o povo uma terra, Deus prometeu a descendência, Deus refez, não é, esta aliança com o povo. Então você vê que as promessas de Deus têm também este propósito, de mostrar que tem um povo que é separado, que é escolhido. E aí, para fechar esse tema aqui, nós temos ainda uma outra nuance que, além, não é, dos grandes propósitos de Deus fazer as suas promessas, nós temos o fato dele realizar as suas promessas. Isso tem a ver, de fato, com o zelo que ele tem pela sua palavra e também o aspecto de uma profundidade, um relacionamento conosco que não seja algo superficial, porque infelizmente nós temos crentes que vivem na superficialidade de um relacionamento com Deus, ou seja, só busca Deus quando as coisas não vão bem. E Deus, na verdade, meus irmãos, quer um relacionamento conosco que tenha profundidade. Não é que a gente busque Ele nos momentos da necessidade, mas que também convide Ele para participar dos momentos de alegria, de satisfação, quando as coisas também vão bem, ainda que o que a gente constata, o que a gente percebe é exatamente o contrário. Quando as pessoas estão bem, com dinheiro no bolso e a vida vai indo bem, o camarada sai, vai passear, vai se divertir e muitas vezes sequer lembra de Deus, sequer lembra que é um crente e acaba fazendo bobagem. E aí então, quando as coisas estão más, quando o dia mau alcança este tal, aí então ele corre para a igreja, corre para os pés do Senhor e busca o Senhor e tal. E o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, é bondoso, a sua misericórdia, meu Deus, é uma coisa gloriosa, né? Ele recebe esse indivíduo de volta, perdoa o seu pecado, né, e dá a ele novamente a condição de usufruir da alegria, aleluia, da salvação. Então temos aí, amados irmãos, os propósitos
das promessas de Deus. Encerrando esse aspecto, então, quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos então, adquirimos, fortalecemos a ideia de que esta certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco é, na verdade, o fato de não estarmos sozinhos no mundo. Então, no slide que nós estamos utilizando para a apresentação da lição, eu destaquei 3 palavras: experimentamos, certeza inabalável e não estamos sozinhos no mundo. Veja que você juntando esses 3 aspectos, aí você consegue entender que quando nós estamos vivendo debaixo das promessas de Deus, nós conseguimos experimentar a certeza inabalável de que o nosso Deus, Ele está conosco. Deus não criou o mundo e deixou aqui o mundo ao seu bel prazer. Não, Ele controla todas as coisas. Nós não estamos sozinhos aqui. O Senhor, o nosso Deus, Ele está conosco para nos abençoar em tudo. Fechando então, meus irmãos, o tópico 3º aqui da lição: ao longo da Bíblia, Deus revelou os diferentes propósitos para fazer cumprir as suas promessas. Pastor Adovilson, vamos então aqui para a conclusão desta pré-aula da lição de número 1, reforçando com você que se você ainda não está inscrito no nosso canal, você se inscreva, escreva agora mesmo aí, deixa o seu joinha, não é? E ative as notificações. Também, acessando o Facebook, procure lá a nossa página EBD Apucarana e curta a nossa página, porque ali nós temos divulgado os trabalhos da Escola Bíblica Dominical aqui na nossa igreja, sede em Apucarana, e você com certeza pode também se fazer participante ali, colocando os eventos da sua igreja, aproveitando para fazer uma divulgação ali em nossa página. Com certeza é uma grande bênção. Conclusão, meu pastor, lição 1 do 4º trimestre. Exatamente, Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém. Há promessas condicionais e incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas, mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco, seres humanos tão limitados. Que Deus nos ensine a confiar nele e aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas. Maravilha, meus irmãos, queremos aqui agradecer a sua presença conosco aqui, você que acompanhou esta pré-aula desde o início, você que chegou já com ela em andamento, que não teve condições de assistir a toda, mas eu quero dizer assim, se para você foi útil em algum aspecto, certamente poderá ser para uma outra pessoa. Então, compartilhe essa aula, nos ajude a divulgar a palavra de Deus, uma vez que nós temos feito esse trabalho graciosamente, não é cobrado nada, ninguém tem obrigação de estar inscrito no canal ou não é nada disso. O que nós queremos aqui é darmos essa condição de compartilharmos da palavra de Deus. Então, você pode nos auxiliar nesta divulgação. O fato é que nós estamos desejosos de fazer sempre o nosso melhor e fazer com que os irmãos consigam participar desta bênção juntamente conosco. Então, nos ajude nesta divulgação. E claro, se você quiser, se inscreva no canal, deixe o seu joinha. Aí você vai dizer, não pastor, mas eu tenho uma dúvida, você falou um negócio assim, 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 que eu não concordo e tal, tem como... Tem, é só você colocar no comentário, porque a gente responde os comentários que os irmãos deixam ali e com certeza você vai ter condições de aprender ainda mais. E outra questão é, se você quer os slides que nós utilizamos nessas aulas, você deixa o seu contato de WhatsApp também no comentário, que aí eu adiciono você numa lista de transmissão que eu tenho e semanalmente você recebe os slides, sempre com antecedência, não é? Sempre no domingo a gente já libera a videoaula e também os slides da aula da semana seguinte, para que você possa ter tempo de estudar, fazer as suas anotações, preparar a sua aula, ou mesmo fundamentar mais o seu conhecimento na lição que será abordada aí na sua igreja. Fato é que nós queremos aqui servir melhor ao Senhor, e com isso você é convidado para estar conosco, para juntos aprendermos mais da palavra de Deus. O Senhor abençoe você e a sua casa. Muito bem, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe você, seu ministério, sua família. E vamos em frente, olha aí, temos muitas aulas aí, é o último trimestre de 2024, com certeza as mãos de Deus estará
conosco, nos orientando por intermédio do Espírito Santo. Deus abençoe a todos. Vamos firmes nas promessas de Jesus. Um abraço.